A ideia de construir a barragem de Cerro Azul surgiu após enchentes severas que atingiram a Mata Sul de Pernambuco em 2010, especialmente ao longo da bacia do Rio Una, causando dezenas de mortes, deslocamentos e prejuízos materiais significativos na região. Essas enchentes, consideradas uma das mais graves da história recente do estado, afetaram dezenas de municípios, deixando um alerta sobre a vulnerabilidade hídrica diante de chuvas intensas. Diante dessa situação, o governo do estado de Pernambuco, em parceria com o governo federal, passou a planejar um conjunto de barragens para prevenir novos desastres naturais nas bacias dos rios Una e Sirinhaém. A de Cerro Azul foi a principal dentre essas obras e acabou sendo a única a ser concluída. A construção começou em 2012, com recursos compartilhados entre o governo federal, via Programa de Aceleração do Crescimento, e o governo do estado. O custo total chegou a cerca de 500 milhões, com aporte federal e estadual, sendo parte do orçamento inicialmente previsto em aproximadamente 302 milhões, além de despesas com desapropriações e outras infraestruturas. A barragem foi concluída em 2017 e entrou em operação para controle de cheias no estado. Possui mais de 1 km e 12 metros de extensão e altura aproximadamente de 65 metros. O reservatório cobre uma área de cerca de 907 hectares inundados. Boa tarde, eu sou nascido e criado aqui em Cerro Azul e acompanhei o desenvolvimento da barragem desde o seu início. E como vocês estão perguntando, o impacto que a barragem causou aos moradores de Cerro Azul, no meu ponto de vista, o primeiro impacto foi o morador que saiu do prato do paredão, que foram indenizados para a construção da barragem, que muitos deles receberam a sua indenização, compraram casa nas periferias da cidade, não se deram muito bem nessas localidades que não tem costume de estar nesse lugar, e muitos deles hoje não tem nem o que comer, e muitos deles, até as casas não tem mais, já venderam, já estão perdidos no meio do mundo. Outra coisa, o segundo impacto, que foi o maior impacto, foi por morador que estão no pé do paredão, que a maioria não foram indenizados. O governo prometeu de indenizar o pessoal que mora no pé do paredão, fazer uma agrovila para os moradores. Até hoje a gente espera e nunca o povo conseguiu essa agrovila. O terceiro impacto foi o comércio local, que perdeu mais de 50%, né, no seu comércio. E como vocês perguntaram também se a cidade de Palmares, né, teve algum impacto, eu não acho que a cidade teve nenhum impacto, não. Porque a cidade de Palmares hoje, foi beneficiada por essa barragem. Que como foi uma barragem de contenção, para evitar cheia na cidade, não é isso? Evitar cheia. A não ser que dê uma cheia como aquela de 2010 e depois dê outra cheia por cima daquela. Aí sim, aí é onde está o medo. Mas que no meu ponto de vista, a barragem é segura. Mas o impacto que eu vejo é esse. Inclusive, a governadora teve aqui no início da sua campanha e disse que ia resolver o problema de Cerro Azul, que era fazer a estrada que foi prometida de Cerro Azul a Bonito, que a barragem, quando foi feita, matou a circulação, que é a pista, não é isso? E até hoje a gente vive aqui isolado, nem estrada, nem indenização e nem o que ela prometeu, que foi a Agrovila. O governo Eduardo Campos prometeu isso, ela também esteve aqui, prometeu que resolvia e até hoje a gente espera e nada foi resolvido. Então esse é o impacto que os moradores de Cerro Azul tiveram durante essa construção da barragem e até o momento, certo? Boa tarde, me chamo John Nascimento, sou morador aqui, né, da usina Cerro Azul e vim falar um pouco sobre os impactos sobre a barragem de Cerro Azul, né? Também que tem por nome barragem Eduardo Campos, quando foi construída após uma enchente no ano de 2010, né, onde toda a cidade, toda a Mata Sul ficou devastada, como acredito que todos devem lembrar.
de como toda a cidade de Palmares ela ficou. A barragem Eduardo Campos ela trouxe bastante impacto, eu posso assim dizer, tanto para a população que reside hoje aqui e quanto a população que residia, né, quando teve também a retirada de vários lugares, vários engenhos, como o Engenho Verde, um dos engenhos que foram mais afetados durante a construção da barragem, onde teve que haver a retirada desse engenho, levando toda uma história, né, onde existia lá um casarão que hoje, né, está debaixo das águas da barragem, né, quando a barragem ela veio ajudar muito. Quando no ano de 2015, eu me lembro que houve uma outra enchente, e se não fosse a barragem Eduardo Campos, provavelmente a cidade de Palmares seria devastada mais uma vez, como todos lembram. Existem também, né, outros pontos negativos que a gente poderia citar, né, como também foi a destruição de vários lugares, várias matas, onde foram devastadas, né, e também uma coisa importante que foi a questão de alguns lugares, o qual o governo do estado ele arquivou algumas indenizações, impossibilitando a retirada de toda uma população, aonde hoje existem 2 ruas que ficam praticamente encostadas ao paredão da barragem, onde por lei não poderia, que deveria ser uma área de preservação. Então assim, a gente colocar numa balança, a gente vai ver pontos negativos e também pontos positivos, desde a construção da barragem até os dias atuais. Palmares foi considerado uma das cidades mais afetadas em Pernambuco, com muitos moradores ficando isolados pela interrupção de pontes e estradas. Relatos da época narraram cenários de desespero, com pessoas buscando abrigo em locais mais altos, resgates feitos por equipes de emergência e a necessidade de ajuda urgente em alimentos, água e atendimento médico. A barragem Cerro Azul surgiu após o grande evento de inundação acontecido na Mata Sul no ano de 2010. Com aquela situação que foi de uma calamidade muito grande para toda a região, o governo do estado na época entendeu a importância urgente de se implementar um conjunto de obras hídricas que pudesse controlar as inundações frequentes na região. Nós temos registros de 2000, 2004, 2010 e depois, só para contemporizar o futuro, aconteceu novamente em 2011, 2017, 2022. Então, aí na época houve um movimento muito acelerado para projetar a barragem e, na verdade, não foi só Cerro Azul, foi um conjunto de 5 barragens na Mata Sul, que hoje estão sendo retomadas, elas passaram muito tempo paralisadas, exceto Cerro Azul. Essa foi, por ser a maior, houve uma determinação de concluí-la, e ela foi concluída em 2016, final de 2016, dezembro de 2016. Então, nesse contexto, a barragem ela é a mais importante entre as obras de contenção de enchentes. Ela se localiza no próprio rio Una, a 17 quilômetros a montante da cidade de Palmares, que é a primeira das grandes cidades atingidas pelas inundações frequentes. O papel de Cerro Azul, mais importante, obviamente, é o controle das enchentes. Então, ela, com as outras que hoje se juntam a ela, nós concluímos a barragem de Panelas, estamos iniciando muito em breve a barragem de Igarapeba, já estão em obras as barragens de Gatos, também nesse conjunto. Essas 4 são as da bacia do rio Una, além da barragem de Barra de Guabiraba na bacia do rio Siriaém. Então, a importância do Azul, como eu tinha falado, primeiro é estratégica, importantíssima sobre o controle de enchentes. Se Cerro Azul não existisse, em 2017 a cidade de Palmares teria sofrido um impacto muito maior do que o que sofreu em 2010. E também as cidades ajusantes. A barragem reteve 40% do volume de água que iria chegar
a essas cidades. Para especificamente a região ali da circunvizinha, a barragem, o distrito de Cerro Azul, a gente enxerga essa barragem como um futuro potencial importante para turismo, para atividades de pequena produção, etc., que a gente efetivamente acredita que vão acontecer ao longo do tempo. Outro uso importantíssimo que já está praticamente concluído para a barragem, as águas da barragem, é a retirada de água para o Agreste. O Agreste de Pernambuco é a região mais seca do Brasil. Então essa foi uma solução que se trabalhou desde o início com a construção da barragem para melhorar a situação do Agreste, e a adutora está praticamente pronta. Estamos trabalhando com muito esforço para ver se ainda nesse final de ano ela começa a operar. Então ela vai ajudar a abastecer 2 milhões de pessoas na região do Agreste pernambucano. Então, em síntese, é isso. A barragem ela tem um potencial desenvolvimentista, atividades de turismo, lazer, de suporte à agricultura, e nós esperamos que isso tudo traga o benefício para a região circunvizinha à barragem, além, naturalmente, da grande importância que ela tem de ser o maior instrumento de controle de enchentes na bacia do Rio Una. Olá pessoal, bom dia. Somos alunos da Escola Maquinista e hoje nós viemos entrevistar Givanildo Marques, que é agricultor e secretário de Palmares. Pode se apresentar, Givanildo. Bom, estamos aqui para a gente, é uma honra receber vocês, né? Duas alunas da zona rural, uma do Engenho Coceiro, outra do Engenho Pena Branca, lá no distrito de Cerro Azul, né, e aluno da Escola Maquinista. Estou aqui à disposição, quero deixar muito claro que estou secretário neste momento, mas sou agricultor assentado da reforma agrária do assentamento Miguel Arraes. Givanildo, e qual a importância de Cerro Azul para a agricultura em Palmares? Cerro Azul é um distrito histórico. Ele não é só importante para a agricultura da nossa cidade, mas para a região toda. Cerro Azul hoje, ela produz de tudo um pouco, e esse pouco que ela produz, ela distribui para várias cidades. Inclusive, né, se vocês não sabem, bom que vocês sabem em primeira mão, né, inclusive a região metropolitana, né, Jaboatão, Olinda, o próprio Recife, já comprou e compra produto da agricultura familiar no distrito de Cerro Azul para servir a merenda escolar nessas cidades de grande porte na região metropolitana. Paralelo a isso, ainda serve na Ceasa de Maceió, a Ceasa de Caruaru e também abastece a Ceasa de Recife. Então, o distrito de Cerro Azul é muito importante para o desenvolvimento da reforma agrária, para o desenvolvimento da agricultura familiar em nossa cidade, mas em nossa região. E por isso, a nossa gestão tem tido uma atenção específica para esse distrito. Todos os agricultores da agricultura familiar, eles são lá ligados, né, ou fornecem para o PAA, que é o Programa de Alimentação Escolar, ou para o PENAI, né, que também é o Programa de Alimentação Escolar das escolas municipais, em uma parceria com a Secretaria de Educação e o FNDE. Aí a gente vai cortar e pergunta quais são os alimentos que são mais produzidos em Cerro Azul. E também quais são os importantes que são mais produzidos em Cerro Azul? Os alimentos. Eu falei o quê? Os importantes. Isso foi feito. Foi. E também quais são os alimentos que mais o quê? São produzidos. E também quais são os alimentos que são mais produzidos em Cerro Azul? Pronto, a banana comprida é muito procurada, a banana prata caiana, a banana copavan, né, que é uma banana parecida com a prata caiana, né, é uma banana saudável. A banana maçã também é muito procurada, porque cada espécie de banana tem uma espécie diferente, entendeu? Então, eu estou citando aqui exemplo de algumas mais procuradas. Aí tem também a batata doce, a macaxeira, a mandioca, né, o inhame, o cará São Tomé, né, muito procurado. E tem outras culturas lá que estão em fase de teste e que os agricultores continuam fazendo esse trabalho
num desenvolvimento relacionado à agricultura familiar. Mas esses produtos que eu citei são os mais procurados por toda a região. Porque hoje, se você observar, você não chega numa casa para não ter uma fruteira com uma palma de banana em cima, né? Até porque a banana ela tem uma vitamina importante, né, para o dia a dia da nossa refeição, né? E a macaxeira também. E macaxeira tem a macaxeira manteiga e a macaxeira roxa. E a mandioca, que faz propriamente dito, o beiju curumba, a tapioca. Essa tapioca que muitas vezes você vem na rua, você come, ela vem de lá da agricultura familiar, é toda passada por um processo. E como você avalia a importância da barragem de Cerro Azul? Sim, a barragem de Cerro Azul ela nasceu mediante a catástrofe que aconteceu em 2010, né, e eu participei desse processo com o pessoal do ITEP, desapropriação das áreas, para que fosse construída a barragem. A barragem ela é importante para todo esse contexto. A partir da cidade de Palmares, Catende, né, Belém de Maria, Água Preta, Barreiro. Por quê? Porque quando há enchente, não tinha uma barragem que fizesse a contenção de água. Você pode observar que aquela barragem foi feita para conter a água. Se a gente observar, a enchente de 2017 foi maior do que a de 2010, mas a barragem sustentou a água e foi soltada aos poucos. Agora, né, tudo isso é obra da natureza. A gente entende que se o homem mexe com o meio ambiente, agride o meio ambiente, a natureza dá a resposta, não importa o dia, né? Existe um ditado popular que eu acho que vocês já ouviram muitos avós de vocês falar, que quem faz aqui mesmo paga. Ninguém leva pecado para pagar no céu. Ninguém leva pecado para pagar no céu. Todos os pecados que a gente faz aqui, a gente paga ele aqui. E agredir a natureza, agredir o meio ambiente, agredir, né, a fauna, tudo isso também é mexer, né, com uma coisa que a gente não deveria mexer. Então, em seguida, a resposta vem, né? A gente acompanhou aí o desastre da barragem de Brumadinho, né, 50 anos de construído, mas o povo insistir em construção ao redor, isso, aquilo, e acabou tendo aquela catástrofe que matou aí não sei quantas pessoas, né? E hoje as famílias estão lá sofrendo ainda danos que já faz 6 anos que houve esse desastre e as famílias não conseguiram se recuperar. Então tudo isso é não mexer com o meio ambiente. Então vocês que são jovens têm que ensinar a família de vocês, ensinar os companheiros de vocês lá na escola que lugar do lixo é no lixo, né? Lugar do lixo é no lixo. Então na hora que você agride o meio ambiente, a resposta vem em seguida. Prezados moradores e líderes de Cerro Azul, escreva esta carta para compartilhar uma visão de esperança e progresso para a nossa querida comunidade. Cerro Azul possui um potencial imenso, com suas heranças naturais e a força de sua população. Para construirmos um futuro melhor, é essencial que todos nós nos unamos em torno de algumas iniciativas, e uma delas é educação e capacitação. Investir em programas de educação e capacitação profissional para jovens e adultos poderem abrir portas para novas oportunidades.